Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre a sua família. Nós estamos estudando, através da apostila da Escola Bíblica do Discípulo da Igreja Batista Jardim Tarumã. Essa apostila, você pode adquiri-la aqui na Secretaria da Igreja por um preço bem baratinho, preço apenas da cópia, e ela vai ser muito útil para você acompanhar os estudos que estamos fazendo, importante para o seu crescimento espiritual, para a sua vida devocional, para que você aprenda aquilo que Deus ensina através da Bíblia, da sua palavra. Eu sou o pastor Paulo Fontaneta, pastor já há 38, indo para 39 anos, como pastor e como professor, e tenho a alegria de poder trabalhar com vocês esse tema tão interessante que nos faz tão bem ao coração, sobre a salvação do homem. E nós estamos trabalhando esse tema desde o início, desde a criação, e vamos seguir hoje com a queda e outros estudos que virão posteriormente. Mas primeiro, vamos ouvir uma música, um louvor que glorifica o nome do Senhor? Vamos lá então? Quantos são gratos pelo que Jesus fez? A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Diz de novo: a tua cruz, Senhor. O teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo. E hoje tudo novo se fez. Qual é a sua adoração? Santidade é a minha adoração. Já disse hoje tudo. E hoje tudo. Santidade, Brad. Santidade é a minha adoração. Celebre o Cordeiro. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro. Amado Salvador, amado Salvador.
Depois dessa música que tanto toca o nosso coração, a maneira como Deus fala através do cântico, da adoração, vamos orar pedindo que Ele venha nos fazer entender a expressão da sua palavra e os desafios que Ele tem para nós daqui para frente. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tão boa iniciativa de estudarmos a tua palavra. Ó Deus, que os seus ensinamentos venham fazer morada no nosso coração e nos servir de ensinamento, de exortação, nos servir, ó Deus, para nos ajudar a crescer espiritualmente. Que o teu Espírito esclareça e nos ajude a compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando, como disse anteriormente, sobre salvação, a salvação do homem. Nós vimos então que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, quando Ele fez o mundo, quando Ele fez o homem, Ele teve misericórdia de nós e também nos enviou salvação, porque o homem havia pecado. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Trabalhamos na aula passada sobre a criação do homem, não é? Como ele foi criado, corpo, alma e espírito. Como que ele ganhou de Deus o livre-arbítrio, ou seja, ele tem seu poder próprio de tomada de decisão, assim ele pode conviver, ele pode viver fazendo aquilo que ele quer fazer de acordo com a vontade do seu próprio coração. Hoje, nós vamos ver que esse livre-arbítrio, ele pode ser para uma coisa muito boa, mas para uma coisa que de repente desagrada a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a queda, sobre o erro do homem em ter escolhido dar ouvidos a Satanás e as suas artimanhas e assim receber a queda, não só ele, mas toda a humanidade em todos os tempos. Vamos ver o que aconteceu? Nós vimos que Deus então foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus lhe deu o corpo, a alma, o espírito serviria de meio de comunicação entre o homem e Deus, e assim ele recebeu também toda a autoridade para trabalhar, para gerenciar, administrar toda a criação. Ou seja, a criação estaria ao seu pleno conhecimento, ao seu uso, ele poderia usá-la como quisesse, embora fosse importante cuidar de toda a criação. Tudo era seu, tudo estava à sua disposição. Deus deu tudo o que podia dar ao homem nesse período inicial, mas ele não soube aproveitar. É interessante que, de repente, o que poderia ter acontecido de errado? Conta-se na narrativa bíblica que um belo dia a sua esposa Eva, ela estava dialogando com uma serpente. Ou seja, o próprio Satanás, ele se personificou na serpente e enganou a Eva nesse tema, nesse assunto, nessa situação que ainda nós vamos trabalhar. Mas ele conseguiu induzir Eva a usar o seu livre-arbítrio para o erro. E assim também Adão, o seu esposo. É interessante que Satanás já existia nesse tempo. E ele já tinha essa intenção de atentar, intenção de prejudicar o homem, né? Nesse sentido, como ele fez, colocando engano e mentira no coração dela. É interessante que a Bíblia, nós estamos falando do livro de Gênesis, mas lá no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, a Bíblia diz lá no capítulo 12, versículo 9, a antiga serpente, se referindo a esse diálogo de Eva e Adão lá no paraíso. A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então, verdadeiramente, quem estava ali conversando com Eva era o próprio Satanás
na tentativa de enganá-la. Agora, como ele conseguiria fazer isso, né? O diálogo mostra, ou antes de tudo isso, nós poderíamos ver com muita clareza que Deus deu uma ordem para o homem, como falamos na lição passada. Ele deveria fazer 2 tipos de trabalho, um trabalho braçal, que seria de cuidar do jardim do Éden, lavrar, arar, trabalhar todo o jardim para que fosse bem cuidado, um trabalho de força, um trabalho de sol a sol, e deu também um trabalho intelectual. Ou seja, Adão e Eva, vocês vão colocar nomes em todos os animais que vocês encontrarem. Então, os nomes que nós temos nos animais hoje, eles foram dados lá no início, né, pelo homem, pela mulher, como ordem inicial de Deus. Um trabalho intelectual. E é interessante que depois que ele deu esse trabalho, Deus disse a Adão, diz o texto bíblico, né? Vocês podem usar toda a natureza ao seu favor. No entanto, né, vocês podem comer de todas as árvores, o fruto das árvores que estão aqui à sua volta, mas aquela árvore que está no meio do jardim, aquela árvore que eu vou dar o nome de árvore do conhecimento do bem e do mal, nela vocês não toquem e muito menos comam do seu fruto, disse a palavra. Se vocês fizerem isso, se vocês comerem, tocarem na árvore, os seus olhos vão ser abertos e nós vamos cortar, vai terminar o nosso relacionamento. Então, era uma coisa muito simples, apenas não tocar, não trabalhar, não comer, né, sobre aquela árvore, daquela árvore. Era simples o mandamento de Deus, uma coisa muito fácil de se fazer, era apenas trabalhar a sua observação. De todas as árvores, naquela você não toca. Mas parece uma coisa tão simples e fácil de fazer, mas o casal não conseguiu fazer isso, né? A Bíblia diz assim que, lá no livro de Tiago, o pecado sendo consumado gera a morte. E ao desobedecerem a Deus, vocês vão ver daqui a pouco, eles perderam a comunhão com o Criador, né? Eles passaram a fugir da presença de Deus por causa do medo, por causa da vergonha, da desobediência. Então, eles foram contaminados como se fossem mordidos por um animal peçonhento, né? Com o pecado, e a morte espiritual foi transmitida para toda a humanidade. Mas eles fizeram uma coisa tão pequena, apenas comeram do fruto proibido. Não era uma coisa tão pequena. Na verdade, não seria o fruto em si, mas a desobediência a Deus, e isso lhe custou muito caro para toda a humanidade. Como que aconteceu? Como que a serpente, como que Satanás conseguiu convencer Eva a desobedecer a Deus comendo do fruto proibido? É interessante que isso foi através de uma promessa atraente. O inimigo sempre vai querer tentar, vai querer sempre nos afastar dos propósitos de Deus, sempre com uma proposta melhor. O diabo sempre oferece uma coisa maior, mais valiosa, mais importante, em troca de uma coisa pequena. Então ele nos engana assim, dessa forma. Ou seja, a cobiça vai ativar o nosso coração por causa dessa coisa grande oferecida, e assim então a gente acaba fazendo uma coisa de repente pequena, mas que é contrária, que é desfavorável, que contraria a vontade de Deus. Satanás, naquele momento, disse para Eva: Eva, certamente você não vai morrer. Você ouviu que Deus falou que vai lhe tirar a vida? Não, você não vai morrer. Ele sabe que o dia em que você comer desse fruto, os seus olhos vão ser abertos e você vai ser igual a Deus.
Você vai ser tão criativa e poderosa quanto é Deus. Então, na verdade, o que Deus quer é que ninguém seja igual a Ele. Mas se você provar desse fruto, você vai ganhar todos os atributos, você vai ser como um Deus, você vai ser igual a Ele. Ou seja, foi-lhe oferecido uma coisa muito maior, embora ele já tivesse controle sobre toda a natureza, né? Ele seria muito mais do que ele era, ele seria como Deus, como Criador, como sustentador de todas as coisas, como alguém que era o grande Senhor, passaria isso para ela também. É interessante que na vida a gente também recebe todos os dias, vamos dizer assim, a mesma proposta de Satanás para pecar contra Deus. Ele sempre oferece uma coisa maior para ativar a cobiça no nosso coração, né? É o exemplo, por exemplo, das loterias, em que você não precisa gastar muito para ganhar uma grande bolada. Não é assim? E ele acaba nos levando a fazer isso. Outras vezes, ele oferece coisas grandes, né? Como foi feito ao próprio Jesus. Jesus passou por isso. Num texto que fala sobre a tentação de Jesus, Jesus já tinha passado 40 dias e 40 noites em jejum, e o Satanás então leva e fala: olha, você está com fome, mas você tem poder. Se você me adorar, você pode de repente transformar estas pedras em pães. Levou ao alto do templo, na parte mais alta que havia ali, mostrou os reinos do mundo e disse: eu posso fazer você ser dono de todas essas coisas se você prostrar e me adorar. Isso ativa a nossa cobiça. Quem é que não quer de repente ser dono de muitas coisas? Basta adorar o diabo. Essa era a proposta. Essa era o ativar a nossa cobiça. Esse era o desejo dele, né, para que nós desobedecêssemos a Deus. E Eva, Adão, receberam essa tentação e acabaram cometendo pecado. Então, o pecado nada mais é do que esse espírito de sedução que o inimigo muitas vezes nos coloca. É assim também com respeito a outros casos e pessoas. De repente, pessoas mais bonitas que chamam a sua atenção para que você cometa um pecado no seu casamento. Pessoas mais ricas que chamam a atenção, de repente, sendo tentado a ser ou fazer o que a pessoa faz, desobedecendo a Deus, desequilibrando suas finanças e assim também causando problemas para a sua família. Ele sempre oferece algo grande, algo maior, algo mais vantajoso para você fazer uma coisa pequena que seja, mas certamente que desagrada a Deus. Ativa a nossa cobiça, o nosso espírito de escolha, e assim nós cometemos pecado contra Deus. O pecado original, assim chamado, o primeiro pecado, que é a causa dos pecados de toda a humanidade, é o princípio dos pecados em si, diz na palavra que o pecado não era simplesmente comer uma fruta, não era simplesmente o desejo de saber se aquela fruta era azeda, ou doce, ou amarga, ou se a fruta era cheirosa, deliciosa, se estava madura. Não era uma coisa tão simples assim, mas era desobedecer a Deus. Deus tinha dito para você ficar à vontade e comer todas as frutas, inclusive parecidas com aquela, né? Mas daquela árvore, aquela fruta, não poderia ser comida. Esta era a ordem de Deus. Satanás então tenta o coração da Eva, e ali através da serpente, ela então, Satanás disse para ela: você comendo, você vai ser como Deus, poderosa como Ele, vai ter todos os requisitos que Ele tem, e assim convenceu, e ela caiu no engano, e esse foi o pecado original, o orgulho de sermos iguais a Deus, como Deus.
Uma coisa que precisa ficar bem clara, quando Deus fez o homem e a mulher, ele diz a seguinte expressão para o casal: crescei, multiplicai e enchei a terra. Ele fala isso pela segunda vez. Quando ele terminou de criar os animais, ele deu essa mesma ordem para a criação e depois deu para o homem e para a mulher. Crescei, multiplicai e enchei a terra. É um parênteses. Para dizer que as religiões que pregam, que ensinam que o pecado original, que o pecado da humanidade foi a relação sexual, foi a vida sexual do casal. Isso não é verdade, porque por causa dessa ordem, crescer, multiplicar e encher a terra, haveria necessidade da própria relação sexual. E assim, o pecado original não é o sexo em si. O pecado original é a desobediência a Deus, é o desejo de ser Deus de si mesmo, é você empinar o seu nariz e dizer que você manda em você mesmo e você quer fazer as coisas por si próprio, não dando lugar a Deus e nem ouvindo a sua voz. O pecado de Adão, então, o pecado do homem, não foi mentir, não foi roubar, mas o desejo de ser como Deus, de ter o poder de viver pelos seus próprios desejos, fazer aquilo que estava diante dele da maneira que ele quisesse. É como se ele dissesse assim diante da expressão de Deus. Está escrito aí: não estou nem aí para o que você diz. Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Se quiser comer desse fruto, eu como. Ainda que você diga que eu não devo, eu vou comer do mesmo jeito. É uma afronta a Deus, não é? E você sabe que essa expressão, essa forma de agir, nós ouvimos por muitos anos em muitas faixas etárias. Eu fui professor do ensino primário, desde a alfabetização, até professor da universidade. E eu escutei isso em todas as faixas etárias, praticamente em todos os anos. A seguinte expressão: quando você passa uma tarefa para o aluno, quando você passa um trabalho para ele, e depois de alguns dias você vai cobrar a tarefa, cobrar o trabalho, ele diz: não, eu não fiz porque eu não quis fazer. Eu achei que não era importante, eu não fiz, não vou fazer, não quero fazer. Quem manda em mim sou eu faço se eu quero. E assim responde o professor. Então, na escola isso é muito comum. Mas sabe onde é comum também esse tipo de expressão? Dentro da nossa própria casa, muitas vezes com os nossos próprios filhos. A mãe manda a menina ou o menino, seu filho, sua filha, arrumar a cama, arrumar a casa, lavar uma louça. E ela, de forma contumaz, responde: não, eu não vou lavar não. Né? Não, isso quem tem que fazer é a minha irmã, empurrando o compromisso para outra pessoa. Não, eu não vou fazer porque eu não quero fazer, ninguém manda em mim, eu faço se eu quero. E assim ela provoca a ira dos seus pais. Como o texto, nós vamos ver, provocou a ira de Deus. Então é uma forma contumaz, é uma forma de enfrentamento, é mostrar que você manda, que você pode, quando na verdade Deus é que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é que dirige as nossas vidas. Então essas coisas acontecem mesmo. Nós cometemos esse pecado diariamente, isso está sempre e infelizmente no nosso coração. Agora, quais são as consequências disso? A gente arca com o nosso livre-arbítrio, que é o poder de fazer as coisas, mas tudo tem consequências. Nem sempre nós somos agraciados e abençoados naquilo que fazemos. Quando cometemos os nossos erros, nós sofremos punição. Deus que nos ama também nos corrige. E a correção, ela vai mostrar algumas situações que nós vamos ver tanto em nós, né? Depois vamos ver o que aconteceu com toda a natureza. Primeiro,
nós veríamos que uma das consequências do pecado, diz na palavra, que depois que eles cometeram, eles comendo o fruto, desobedeceram a Deus, diz na Bíblia que os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. No capítulo 3, versículo 7 de Gênesis. Então a primeira coisa que aparece quando cometemos pecado, a exemplo do primeiro casal, é a situação de culpa. A gente passa a se sentir culpado. A gente imagina, nós entendemos que aquele ato, que aquela atitude nos causou culpa, ou seja, não devíamos ter feito o que fizemos, vamos nos esconder. É interessante que eles viviam nus no paraíso, estavam ali somente eles, os animais criados por Deus, e Deus vinha todo final de tarde até a presença deles ali para conversar com eles de uma forma muito clara, de uma forma muito amorosa, né? Deus conversava com Adão no final do dia, e quando eles então cometeram o pecado, eles viram ou se sentiram importunados porque estavam nus. Ora, será que Deus se importaria com isso? Se Ele mesmo os fez dessa forma? Mas então o que aconteceu? A culpa bateu forte nos seus corações. Não devíamos ter feito isso, não devíamos ter dado ouvidos para a serpente, foi ela que nos induziu a fazer isso, e assim eles ficaram culpados. É assim que nós nos sentimos também quando cometemos pecado. Vem o sentido, vem o espírito da culpa. É o Espírito Santo de Deus, toca o nosso coração e a gente acaba se sentindo culpados pelas coisas erradas que cometemos. Um outro espírito que estava ali, vamos dizer assim, uma outra situação que eles enfrentaram, foi a de medo e de vergonha. O texto diz ali, em Gênesis capítulo 3, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, diz o texto, porque eu estava nu e por isso eu me escondi. Ora, Deus vinha todas as tardes conversar com o casal. E quando chegou a tarde daquele fatídico dia em que aconteceu o pecado, quando eles ouviram Deus se aproximando, eles então se esconderam, né, porque sentiram medo e vergonha. E agora? Como é que nós vamos encarar Deus, né, o nosso Pai, o nosso Criador, depois de fazermos aquilo que Ele mandou que nós não fizéssemos? Então eles passaram a sentir medo, vergonha. Como é que eu vou olhar para Deus agora? Como é que eu vou contemplar? Como é que eu vou ouvir a sua voz? O que eu vou dizer para Ele depois desse tipo de coisa que nós fizemos? É interessante que a situação que nós vivemos hoje, quando cometemos um pecado, é a mesma coisa. Quando nós orávamos muito, a gente passa a orar menos, a orar mais de forma formal, sem abrir diretamente o coração, porque nós não queremos olhar para Deus. Vem um sentido de medo, vem um sentido de vergonha, vem um sentido de decepção conosco mesmos pelas coisas erradas que nós fazemos. É o mesmo Espírito, acontece conosco hoje, sempre que cometemos o pecado, e aí acontecem essas coisas para conosco. Diz na palavra também que eles perderam, conforme prometido pelo próprio Deus, que se cometessem o pecado, eles perderam a comunhão com Deus. Quando Deus, então, no final da tarde, veio vê-los, diz o texto, eles se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Deus ainda procurou Adão, Adão, onde estás? Como se Deus não soubesse onde ele estava. Mas, na verdade, ele fugiu e se escondeu e se afastou de Deus
por causa da vergonha, por causa do medo, por causa da decepção. Com a gente, conosco, acontece a mesma coisa. Quando pecamos, nós perdemos o desejo de ouvir a voz de Deus. Nós perdemos o desejo de conversar com Deus. Paramos de orar, paramos de louvar, paramos de ir na igreja por causa da vergonha, por causa dessa falta de comunhão causada pelo pecado que muitas vezes cometemos. Dá para se esconder da presença de Deus? Não dá, não é? Jonas, o profeta, ele até tentou. Ele sabia que ele tinha uma missão difícil pela frente, mas ele não queria fazer. Então ele desceu do monte, ele desceu ao porto ali, né? Ele desceu ao navio, que desceu depois foi descido ao mar, o peixe o engoliu e ele desceu até a barriga do peixe, que desceu até as profundezas do mar. E lá embaixo, então, ainda assim, Deus o encontrou, Deus ouviu a sua voz, Deus o mandou que o peixe o levasse até a praia. Então, essa é a situação. Quando não queremos fazer a vontade de Deus, quando cometemos pecado, nós temos vergonha, nós temos medo, nós temos pavor. É por isso que nos afastamos da igreja. Então vem os comentários: puxa, mas cadê tal pessoa? Cadê tal casal que sentava aqui no banco, cantava no coral, cantava no conjunto, estava sempre à frente, estava sempre cedendo a sua casa para os cultos e de repente sumiu, desapareceu? Então, quando as pessoas de repente têm uma mágoa, têm um pecado, têm algo errado no seu coração, elas têm vergonha e se afastam de Deus. Mas não aconteceu só isso. Aconteceu para toda a natureza o peso da mão de Deus sobre o pecado. O texto ainda diz, Deus disse para Eva: Eva, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Aqui começa então o sofrimento da gravidez, não só da gravidez, mas o sofrimento do parto. Dizem as mulheres que é a dor mais difícil, que é a dor mais doída, que é a dor mais complicada que existe, a dor do parto. E isso foi, até então, por causa dessas coisas que aconteceram no passado, e a Bíblia diz bem claramente, o texto: multiplicarei grandemente o seu sofrimento ao dar luz. Então não ficou barato, não ficou de graça. Foi com muito sofrimento, né? Ela ainda podia ter filhos, ela os teria, mas com muita dor, com muito sofrimento, diz o texto da Bíblia, né? E pior do que isso, ou talvez mais doído do que isso, as mulheres até diriam: o seu desejo, o seu marido te dominará. Ele que dará ordens lá dentro da sua casa. Ele que será o comandante. Ele que será o cabeça do lar. Ele que será o responsável espiritualmente por você e pela sua casa. O seu desejo, né, será por conta do seu marido, ele te dominará. Na casa de vocês, o homem será o cabeça. De repente não é tão doído assim? Você que ama o seu esposo, você tem prazer, você tem alegria em ver que ele lidera bem a sua casa e ajuda você muito bem ali na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Ele é uma pessoa que está no lugar certo, fazendo ali a vontade de Deus. Mas a bronca, o pecado, não só afetou Eva, a mulher, afetou também o homem, porque o homem também comeu do fruto proibido, da qual Deus tinha dito que não era para comer. O texto diz: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu o fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a
terra por sua causa. O planeta Terra sofreu alterações. Diz o texto que espinhos e venenos as plantas passaram a produzir. Da mesma forma, ele diz, você se alimentará todos os dias com sacrifício, com dor. Até então, o trabalho ali no Jardim do Éden, para cuidar, para lavrar, colocar nome nos animais, não fosse uma coisa tão cansativa, tão pesarosa. Ele poderia escolher a hora, o tempo que ele poderia fazer isso, né? Quando o sol não estivesse muito forte, ele tinha essa liberdade, faria o que Deus mandou, mas faria de uma forma mais tranquila, mais calma. Agora, por causa da punição de Deus, ele vai ter que trabalhar para ter o seu próprio sustento. O que era fácil, o que era de graça, passa a ser duro, passa a ser trabalhoso, é o texto que mostra a expressão aqui. Quando diz aqui, com o suor do teu rosto você comerá o teu pão, até que voltes à terra, porque dela foi tirado, você foi tirado do pó, e ao pó voltará. Ou seja, você vai trabalhar agora com o suor do rosto. E é através desse suor que você vai se alimentar e alimentar a sua família. Então o trabalho, que parecia ser uma coisa fácil, tranquilo, o trabalho passou a ser um instrumento de tortura. É aquela ideia de levantar segunda-feira cedo, pegar o primeiro ônibus com a marmita embaixo do braço, aquele aperto, aquele sofrimento para você trabalhar, isso durante todo o mês, e no fim do mês vem um salário pequenininho assim, né? E o salário, ó, como diz o Chico Anísio, o salário do Chico Anísio não era pequenininho assim, né? Mas ele fala do professor, ele fala da vida, do trabalho, do sofrimento que passou a ser o trabalho, por causa do pecado do homem lá no passado. Mas por causa disso, eles se separaram de Deus. Deus achou que eles não fossem mais dignos de continuarem naquele lugar que eles estavam. E ali diz o texto, Deus mandou embora do Jardim do Éden, para o qual foram cultivar o solo da qual fora tirado. Eles foram tirados desse lugar. Esse lugar foi cercado pelos anjos, né, para que só fossem para lá, de repente, aqueles que depois viessem a aceitar o Senhor Jesus Cristo, e aí um outro dia a gente fala sobre esse estudo em si. Mas passaram a ter separação de Deus, morte física. Lá em Efésios, Paulo fala, vocês estão mortos em vossas transgressões e vossos pecados. A morte física e espiritual passou a existir a partir daquele dia. Não foi simplesmente comer uma fruta para saber se era doce, se era azeda, foi uma afronta ao coração de Deus. Não existe pequeno pecado, grande pecado. Todos os pecados desagradam a Deus. E esse pecado, essa desobediência, essa afronta, né, gerou tudo isso para toda a humanidade até nos dias de hoje. Como que é o pecado hoje em dia? Nós continuamos a lutar com esse inimigo, contra esse inimigo chamado pecado, embora é sempre o nosso desejo, não vamos colocar sempre a culpa no diabo, né? Mas é o nosso desejo, é o nosso livre-arbítrio que nos faz escolher errar e pecar, né? Ceder à tentação, desobedecermos a Deus e muitas vezes recebermos a punição por aquilo de errado que nós assim fazemos. Quando que acontece o pecado hoje, no dia a dia? Primeiro, o inimigo, Satanás, ele vem nos tentar quando nós estamos fragilizados. É o momento em que nós não estamos bem. É o momento que nós estamos, de repente, com uma tristeza no coração, uma falta de esperança, uma falta de fé. Então vem a tentação quando nós estamos num momento mais fraco,
num momento mais triste, de repente, num momento de dor, num momento de discussão, muitas vezes, com o nosso ente querido, vem a tentação nessa hora que a gente não suporta. É interessante notar, os médicos confirmam isso, que as enfermidades, que o vírus, as bactérias, elas entram no nosso corpo quando nós temos pouca imunidade. Quando estamos fragilizados na nossa imunidade, então vêm as doenças e nos acolhem. Da mesma forma, quando estamos fracos, quando estamos tristes, quando estamos abatidos, o inimigo vai usar esse momento para nos abater, para tentar nos derrubar. Existia um homem na Bíblia que era considerado o mais forte do mundo. O seu nome era Aquiles. Era o homem mais poderoso. Se fosse em dias de Olimpíada naquele tempo, diria que ele era o campeão olímpico de força, o homem mais forte do mundo. E ninguém podia derrotá-lo. Ulisses, da mesma forma como Apolo, como Aquiles, foram considerados homens fortíssimos do seu tempo, da sua época. Ninguém derrotava Aquiles. Nenhum inimigo conseguia. Até que descobriram que ele tinha um problema no seu calcanhar. Vocês entendem que aquela expressão quando se fala o calcanhar de Aquiles? O calcanhar de Aquiles, os cabelos de Sansão, né, foram então lugares ou situações que eram frágeis, que eram usadas para derrotar o inimigo. Olha só. Qual é o seu ponto frágil que você tem que proteger? Porque se você deixar esse ponto frágil em aberto, o inimigo vem e toma o seu lugar. E vem as tentações. Então, cuidado com a sua fragilidade. Se você conhece que você tem um fraco por dinheiro, por exemplo, não pode ver as pessoas ganhando dinheiro, recebendo dinheiro, né? No banco, o caixa manuseando dinheiro, ou pessoas com dinheiro na mão, você já tem aquela vontade, aquele desejo de possuir, de ser maior, de ter muito mais, é um ponto frágil seu. E é aí que que Satanás vai tentar no seu ponto fraco, que você pode ceder à tentação. Ele espera para nos atacar quando nós estamos sozinhos. É muito mais fácil atacar um grupo, lutar contra esse grupo para atingir uma pessoa, ou é mais fácil esperar essa pessoa quando está sozinha, porque aí fica mais fácil, é um contra um. Então o inimigo procura nos atacar quando nós estamos distantes. Quando você vê na história dos animais, eles andam em grupo. Quando aquele mais lerdo, mais cansado, aquele que está mais frágil fica para trás, os leões que vêm atrás atacam esse que está mais fácil. Quando ele está longe da manada, quando ele está sozinho. Quando estamos longe da igreja, quando estamos longe da família, quando estamos distantes, sozinhos, é aí que vem as tentações. De repente, na nossa depressão, vem o desejo do suicídio. E a depressão é quando estamos quietinhos, num canto, isolados, tristes, amargurados, ninguém nos ouve, ninguém nos vê, sozinhos ali, pensamos em fazer as nossas bobagens. Então o inimigo espera você ficar mais distante, ele espera você se afastar da igreja, ele espera você se afastar das pessoas que te amam, que gostam de você, que te acolhem, que te abraçam. Ele esperou você se afastar um pouco, ele vai lá e lança uma tentação maligna que acaba derrubando você. Cuidado, não fique sozinho. Também ele lança dúvida, torcendo a palavra, né, contra Deus e o seu caráter. É como se ele agisse assim, isso não vai, isso é um pecado pequenininho. Eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou destruindo ninguém. É uma coisinha, é uma mentirinha de leve. Desagrada a Deus.
Não, mas eu dei só uns tapinhas na criança, sem motivo. Eu só dei uma mordidinha. Né? Desagrada a Deus. Parece ser um pecadinho, mas é um pecado que tem o mesmo nome, o mesmo tamanho e desagrada o coração de Deus. Então, cuidado que Satanás vai colocar dúvida no seu coração. Não, mas eu fiz isso, mas eu fiz só uma vez. Desagradou a Deus. Não, mas a minha esposa não sabe, o meu patrão não sabe, a minha mulher não sabe, o meu esposo não sabe, as minhas filhas, meus filhos não sabem, ninguém sabe, eu fiz escondido. Deus vê todas as coisas. Quando você comete um pecado que você acha que você o fez escondido, pelo menos duas pessoas sabem. A primeira é Deus, que vê todas as coisas. Ele viu o que você fez. Ele sabe o que você fez. E a segunda pessoa é você mesmo. Você sabe o que você fez. Você sabe o erro que você cometeu. Você sabe da injustiça, da mentira, da calúnia, do erro que você cometeu. E isso traz culpa, como falamos ainda há pouco, no seu coração. Então, cuidado, né? Que o inimigo faz isso. Ele trabalha para você cometer pecado e desagradar a Deus. Da mesma forma, ele semeia mentira para sermos dominados pelo nosso próprio desejo. Lembre-se que Satanás é o pai da mentira. Não existe mentira pequenininha ou uma mentirinha para abençoar ou para resolver. Não, toda mentira é mentira. Mesmo que o seu filho seja pequenininho, né? Em que você peça para ele falar uma mentira, ou você conta uma mentira para ele, de repente ele nem percebe, ele nem sai da situação que ele está, mas desagrada ao Pai, desagrada a Deus. É pecado. E é por causa desse pecado que sofremos as punições que vêm do próprio Deus. E por último, muitas vezes, acabamos sendo usados para levar os outros a pecarem também. A nossa língua, ela tem um poder muito, muito sério, muito grande. Lá em Tiago ela diz que é como um pequeno fogo que incendeia um grande bosque. Então, às vezes, as coisas que nós falamos, que nós fazemos, agora com a internet, as coisas que publicamos na internet, as coisas que repassamos sem que sejam verdades, acaba prejudicando muitas pessoas, né, que vêm depois de nós, muitas pessoas que lerem, muitas pessoas que crerem, que entenderem aquilo que você fez, que você cometeu. Então você pode cometer um pecado contra Deus e pode levar muitas pessoas a cometerem pecados também. Deus não vai gostar disso. Certamente virão punições ao seu coração. Cuidado. Às vezes você está sendo usado como instrumento de Satanás. A Bíblia fala a expressão pedra de tropeço. É como se fosse uma pedra no caminho, à noite, quando a pessoa está passando, ela não vê, ela tropeça, cai, se machuca. De repente você é um instrumento do inimigo para fazer os outros tropeçarem e outras pessoas estão sendo prejudicadas por causa do seu pecado. Repense isso, porque isso acontece com toda a humanidade em todos os tempos. Por isso é que o mundo está, como falamos lá na primeira lição, o mundo está num processo de tanta violência, de agressividade, de desamor, de tristeza, um processo terrível em que a gente não consegue mais viver em paz nesse mundo. E lá na primeira lição perguntamos, existe salvação para o homem, para esse mundo mudar do jeito que está? E nós vimos lá que existe sim, existe salvação. Deus não deixou que essa situação de pecado continuasse por muito tempo. Ele fez uma promessa lá em Gênesis mesmo, lá nesse livro onde conta como aconteceu o primeiro pecado. Um dia ele enviaria
alguém para pisar a cabeça da serpente. Que serpente é essa? A personificação de Satanás. Um dia viria alguém que matasse, que eliminasse, que anulasse o poder da serpente e do seu veneno e da morte que vem através dela. E assim ele se fez homem, Deus, habitou entre nós, vimos aquilo que ele fez, pelo menos os apóstolos, os discípulos viram, escreveram, e hoje nós cremos, porque depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, ele vive, ele está entre nós. Então a solução para o pecado é Jesus Cristo. Mas isso nós vamos ver na próxima lição. Assim que você puder, consulte a redenção. Nós vamos ver como foi que Deus tirou o homem e a mulher dessa situação caótica, né, daquele tempo, desse tempo de hoje. Como que Deus faz para que nós nos livremos do pecado, nos livremos de Satanás, das suas artimanhas e das suas obras. Não perca, na próxima lição você vai poder viver com o seu pecado perdoado, vai poder aprender a ter livre acesso a Deus novamente, Deus próximo de você, Deus falando com você, mas isso então na próxima lição. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, que seja tranquilo e vamos cuidar para que o inimigo não faça nenhuma obra de pecado no nosso coração. Que Deus o abençoe.